Uma boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez estamos reunidos, nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados nos dois planos da vida, para mais uma reflexão do Evangelho de Jesus. Recomendamos sempre a nossa água, que será magnetizada no transcorrer do nosso trabalho. E sempre buscando o entendimento à luz do Evangelho para os fatos do cotidiano, para aquilo que nos acontece nesta encarnação, em particular nas nossas relações, no nosso trabalho e de nós para conosco mesmos. Então, buscando sempre esta compreensão com vistas a adquirirmos o ânimo e a coragem para enfrentarmos todas as dificuldades. Então, não esquecendo de enviar o meu abraço especial aos trabalhadores da Casa Espírita Capitão Vendramini, em Três Corações. E desejando também que esta mensagem, que esta reflexão alcance o maior número de pessoas. E então vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje com uma leitura de uma parte do texto número 86 do livro Vinha de Luz, ou melhor, do livro Fonte Viva, de Emmanuel, sob a psicografia de Chico Xavier. É uma pergunta: estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está no Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 15. Vamos a ele. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Jesus já nos alertava de que o que enlameia o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai do seu coração. Por extensão, nós devemos imaginar que tudo que está de virtude e de defeito do homem não está, a origem não é do seu corpo. A carne do homem não é fraca e não é forte. Ela apenas é o condutor, é por onde drenam os processos, as virtudes, os defeitos, os vícios que estão arraigados ainda no espírito. Portanto, todas as doenças têm origem no espírito. É esta que é a observação de Emmanuel. Daí que nos processos de doença, apenas a medicação externa é insuficiente para alcançarmos a cura integral, a cura real. E Emmanuel nos convoca, então, a buscarmos as origens de todas as doenças no espírito, que tem que ser, através das existências, das encarnações sucessivas, cada vez melhorado, com vistas à nossa reforma íntima, já uma vez que buscamos, então, o nosso progresso, a nossa evolução espiritual e moral. De que vale a medicação exterior, se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Então, aqui, Emmanuel nos alerta para que, a despeito de toda situação adversa, seja de doença do corpo físico, seja de dificuldades, os problemas financeiros, os reveses da fortuna, a perda de entes queridos, enfim, tudo aquilo que nos sujeita à encarnação a que estamos submetidos. Os problemas vêm e tantas vezes nós nos achamos sem forças, mas devemos buscar o amparo, o arrimo de Deus, nosso Pai, em toda a situação. Também não apenas nestes momentos, mas devemos agradecer sobretudo a Deus a presente encarnação, porque ela nos prepara, ela reflete os erros do nosso passado, mas no presente nos dá oportunidade de sermos melhores na vida futura. Então, em momento algum, devemos nos deixar arrastar pelo desespero, pela tristeza, diante de toda a situação, porque isso, além de inútil,
representa um peso a mais na nossa carga diária. Devemos nos manter sempre alegres e confiantes na justiça de Deus a nosso respeito. De outras vezes, nós pedimos o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, nós abandonamos o remédio ou o conselho salutar e voltamos aos mesmos abusos que nos conduziram antes à enfermidade. Isto aqui é muito verdade. Então nós sabemos reiteradamente quantas vezes, diante de um tratamento, ao começarmos a tomar aquela medicação que o médico físico nos passou, ou mesmo acatando por intuição o conselho salutar dos trabalhadores espirituais da saúde, diante das primeiras melhoras, achando que aquilo já passou, nós retomamos os vícios, os excessos, os desequilíbrios da mente que nos conduziram à enfermidade. Devemos refletir sobre isso. E Emmanuel nos chama. Então, enquanto buscamos apenas o alívio das nossas dores físicas externas, esquecemos então que a origem de todo esse mal está no nosso espírito imortal, local onde devemos trabalhar para melhorar e nos curarmos de modo integral. Como regenerar a saúde, então, se perdemos longas horas na posição da cólera ou do desânimo? Como recuperar a saúde integral? Melhorando os sintomas, nós já voltamos àquelas mesmas lamentações, as mesmas lamúrias, os mesmos questionamentos maldosos, né? Em relação à justiça de Deus, aonde nós estamos, em relação ao companheiro, à companheira, aqueles que nos partilham a existência. Então nós voltamos àquele estado anterior e quando nós não alcançamos o trabalho de esforço de toda hora na nossa reforma íntima, nós estamos agravando a situação e buscando consequências piores. Então devemos sempre atentar, né, não apenas buscar o alívio na medicina terrestre para as nossas dores, amenizando, buscando a maior quantidade de terapias naquilo que a medicina já disponibilizou pelo seu progresso. Mas, sobretudo, entender que o corpo físico apenas reflete as imperfeições e as qualidades do nosso espírito. A causa da nossa doença não está no corpo físico. E o que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as próprias forças? Já dissemos, além com essa postura mental de desespero, de revolta e dizendo muitas palavras descabidas, nos rebelando contra a justiça de Deus, nós não apenas agravamos a situação, aquele diagnóstico, né? A doença, o processo que se torna mais doloroso e mais difícil, como também nós exaurimos, nós extinguimos as próprias forças e nos entregamos de vez, e aquela experiência passa a ter um peso muito maior do que tinha caso adotássemos uma postura mais ativa, né? Porque aqui, embora diante de uma situação difícil, de um tratamento doloroso, de um diagnóstico de uma doença sem cura, por exemplo, nós devemos sempre ter o ânimo e a confiança de que se aquilo não tem remédio naquela hora, não tem um diagnóstico naquela hora, mas no momento seguinte, a depender da nossa postura e daquilo que nós temos como prova e expiação neste orbe, neste momento, nesta existência, né? nessa experiência na carne, se for para ser, será, porque Cristo já nos advertira. A nossa verdadeira vida é a vida futura. A vida maior é a espiritual. Nós estamos estagiando na carne, né? E pode ser que aquela experiência, além de nos testar, ela venha para ser o nosso término aqui, nessa encarnação. Por mais que se apressem os socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto.
Então são as posturas mentais que adotamos muito sutilmente. São os descontentamentos contínuos que nós adotamos no nosso dia a dia, nas dificuldades, nos mil nadas que constituem a vida, que acaba por nos sofrer. São 1000 alfinetes que nos espetam aos pouquinhos, e aquilo vai num crescente, e sem percebermos, estamos enredados por uma situação difícil que nós nos colocamos. Então, todas as depressões, muitas depressões são construídas em nós mesmos, de nós para nós mesmos, dando oportunidade de desequilíbrio, que tem muito a ver com o gênero de provas e expiações que aqui viemos fazer. Por escolha nossa, nós pedimos a Deus, a misericórdia divina nos concede, na justa medida das nossas forças, porque Deus, já sabemos, não dá peso maior do que aquilo que os nossos ombros possam suportar. Então nós pedimos aquilo e encarnamos para provar a nossa resiliência, para provar a nossa obediência àquilo que Deus nos cedeu e a nossa resignação. Mas não com desânimo, mas não com revolta, mas não com insubmissão, sempre ativos, sempre trabalhando para o bem, sempre buscando nos harmonizarmos através da fraternidade com os irmãos de caminhada. E se enveredamos pelo caminho oposto, além de dificultarmos, teremos perdido preciosa oportunidade de aprendizado e de nos harmonizarmos à lei de Deus. E com isso, nós estamos dizendo que somos vítima imprevidente do suicídio indireto, porque extinguimos as nossas próprias forças, apressamos o exaurimento das nossas forças, do nosso fluido orgânico, e com isso piorando as chances de acolhimento, de socorro espiritual, que sempre estará à nossa disposição se nós mantivermos o pensamento elevado e voltado em confiança em Deus e na fé necessária. Já se sabe a medicina espiritual e a medicina terrestre o quão é salutar a fé. E quando falo fé, independe de uma religião formal, porque a fé, a religiosidade são aquelas virtudes da nossa alma que quer a comunhão com o nosso Criador, que quer esse relacionamento mais estreito com o nosso Criador. Então isso é religiosidade. Não depende necessariamente de uma religião A, de uma religião B, porque religião é uma coisa, religiosidade é outra coisa. Então, todas as pessoas que têm uma religiosidade mais firme e com os problemas, essa religiosidade, essa confiança em Deus vai aumentando cada vez mais, porque se supera, se passa por cima daquela dificuldade. Se olharmos para trás, no somatório das nossas experiências até aqui, nós veremos que temos muito mais vitórias do que derrotas na nossa vida. E se assim se chegamos a esta conclusão, que tal refletir o quanto foi bom perseverar em determinada direção, que naquele momento realmente nos parecia tão impossível, tão difícil de seguir. Então tenhamos sempre a confiança, o bom ânimo, a coragem para tudo superar. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Aqui lembramos da questão 651 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aonde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem: a lei de Deus está escrita na nossa consciência, de espíritos imortais,
que somos, está escrita na nossa consciência e no nosso coração, sede dos nossos sentimentos. Então, no plano espiritual, já despostos da carne, né, que a carne também é um bem material transitório que nos foi concedido para bem aproveitarmos a missão do espírito, de progresso, de evolução. Só que encarnamos e nos esquecemos disso. Mas ao retornarmos ao mundo espiritual, que é onde está a verdadeira vida, nós nos deparamos com a consciência mais pura, né? A consciência mais desperta. E aí teremos a oportunidade de avaliarmos o que fizemos daquela oportunidade que Deus nos concedeu, a fim de que possamos evoluir, pudéssemos progredir nessa senda do progresso. E qual será, então, a nossa sensação diante do tempo que nos foi concedido, diante do fluido vital que nos foi concedido de modo suficiente a passarmos por aquela experiência na carne novamente? O que fizemos desse fluido? O que fizemos dos talentos que Deus depositou no nosso coração, a fim de que nós, pelas provas e expiações, pelo gênero que estamos submetidos, que talentos despertamos e que talentos nós enterramos. Então, a consciência de todos esses fatos virá neste instante em que retornamos à vida maior, desprovidos dos bens materiais, que nos foi concedido pela lei do uso e que muitas vezes nós achamos que é só aquilo, que é só os bens materiais que importam. Então, jamais devemos destinar todas as nossas forças, todas as nossas energias com vistas apenas para o momento e para esta experiência, que tantas vezes é tão difícil. Então, nos deixando exaurir por essas experiências, nós estamos nos entregando ao desfecho mais rápido daquilo, quando se pudermos refletir um instante e nos entregarmos a Deus no nosso todo, nós teremos a oportunidade de nos refazermos, de adquirirmos força, de adquirirmos ânimo e dar a Ele o rumo que as nossas vidas precisam naquele momento, através da confiança. Não é a confiança cega que tudo faz, mas a confiança em Deus e nos seus desígnios, sobretudo, como nosso Pai maior. Então, Emmanuel nos recomenda: busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. É a lei do progresso. Então, nós viemos aqui para retomarmos, corrigirmos equívocos do passado, para aprendermos, avançarmos na lei de amor, de justiça e de caridade. E tantas vezes nós nos embotamos, nos fechamos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, e esquecemos que somos todos irmãos. Jesus é nosso irmão maior e estamos todos irmanados no mesmo propósito de co-criadores, né? Então é a lei do progresso. Então nós jamais devemos nos fechar a esse entendimento. Nós devemos buscar desenvolver a nossa consciência já aqui, dando à matéria a sua devida importância. Mas a matéria é apenas um meio que o Espírito, de que o Espírito se utiliza para bem cumprir a sua missão. Não manches o teu caminho, recomenda-nos Emmanuel, porque manchando o caminho nós estamos agregando mais peso à nossa cruz aqui, né? Não resolvendo aquilo que viemos fazer aqui, manchando o caminho através das posturas já assinaladas, nós adquirimos cargas maiores para a existência. E isso vai nos exigir um recomeço muito mais difícil. Em cada vez que malbaratamos, que não aproveitamos a contento a presente encarnação. Serve sempre, Emmanuel insiste, a despeito de tudo que passamos, de todas as dificuldades, mantenhamos a postura ativa, o pensamento devotado ao bem e para o bem. Guardemos sempre a lealdade ao ideal superior que nos ilumina o coração e permanecemos convictos de que, se cultivarmos a fé viva em todos os nossos passos, aqui ou além, o Senhor nos levantará. Então, diante desta reflexão, vamos fazer a nossa prece de abertura.
sempre de gratidão a Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, agradecemos a oportunidade, a presente encarnação, as dificuldades que nos testam e te rogamos, Pai, a força, te rogamos o entendimento e a coragem, sobretudo, resistindo aos arrastamentos, muitas vezes, que nos permitimos pelo assédio de entidades mais inferiores do que nós, com que de algum modo nos comprazemos. Então, dá-nos o entendimento para discernir através da razão, Pai, que o teu caminho é o caminho que deve ser seguido, muitas vezes superando a nossa vontade equivocada. Então, rogando de vós, em nome de Jesus, o apoio dos espíritos de luz, dos trabalhadores da saúde, na magnetização da água, na harmonização do nosso pensamento, que ele seja claro e alcance o maior número de pessoas, de entidades, nos dois planos da vida. Tantos amigos, tantos espíritos desejosos desta informação, por tua misericórdia, Pai, permite chegar a cada um, tocando-lhes o pensamento, a essência, fazendo com que eles se reabram, os espíritos mais endurecidos, para este entendimento de iluminação da mente e do coração. Fica conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos à passagem do Evangelho de hoje, que se encontra no capítulo 9. Capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em toda parte, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, embora os homens a confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, é muito interessante, mais uma vez, que quando nos preparamos para o Evangelho no Lar, a equipe espiritual que nos preside, que nos direciona, já elaborou todo o planejamento da nossa fala. E os textos, eles se complementam, isso é notório. Obediência e resignação. Tem a ver com aquela passagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel, inquirindo se estamos doentes e cogitando da cura real. Porque diante dessas situações, é inegável que a postura de obediência e resignação, dessas duas virtudes da alma, que estejam presentes. Porque por obediência entendemos, é o consentimento da razão. Ora, que razão é essa? Será que é a razão que faz obedecer o subordinado diante de uma ordem do seu superior? Será a razão que faz com que haja obediência cega, por exemplo, sem um questionamento? Não. A razão que o espírito Lázaro, em Paris, 1863, nos remete, é a razão da consciência. A razão é aquela faculdade humana
que permite nos distinguir entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso. E é justo admitir que, imperfeito que somos, apenas considerando a consciência que temos dos fatos, a nossa razão é falível. Daí a necessidade de nos remetermos a algo mais confiante, mais confiável. E do que estamos falando? Da moral de Jesus. De todos os pontos do Evangelho, a única que não encontra contradita, que não encontra pensamento contrário, ou que não encontra, que não se observou nenhum erro até hoje, é a moral do Cristo. São os exemplos que Cristo nos deixou para que nos inspirássemos, para que nos esforçássemos em tudo que passamos na vida, na presente encarnação, buscássemos inspiração nele. A figura de Jesus na cruz, ela é simbólica de uma profundidade infinita, mas, sobretudo, os seus ensinamentos, ensinando por parábolas, até hoje encontra significados imensos para a sua moral. Neste caso da razão, nós devemos nos fiar pela moral do Cristo, porque é a única capaz de nos fazer felizes já neste orbe, nesta condição de encarnados, com vistas à vida verdadeira, à vida maior, à vida futura. Inúmeras vezes Jesus nos alertou que o seu reino não é deste mundo. E de que mundo é então? É o reino da vida futura. Nós, no processo evolutivo, nós viemos aqui para aprendermos, retomarmos, nos readequarmos, realinharmos a lei de justiça e de amor. Então, nos fiemos nesta lei, na moral do Cristo. É a única que não encontra rejeição, que não encontra mais comentários contrários, porque se comprovou, é aquilo que inspirou, que nos inspira a humanidade a ser melhor. É esta razão. Obediência e resignação. É obediência aos pressupostos de Jesus. Obediência e acatamento a esta razão. Porque razão é uma palavra que tem muitos sentidos, mas aqui, por se tratar do Evangelho de Jesus, ela adquire um sentido mais profundo, mais puro, de realinhamento de conduta, de postura. Então, buscando sempre a razão. E qual é a razão que me remete à necessidade de obediência? Então, todas as vezes que nós nos rebelamos contra a justiça de Deus, nós sofremos as consequências. E a consequência vem pela dor. Jesus não quer a morte do pecador, ele veio para os doentes, não veio para os sãos. Ele quer a morte do pecado. Então, qual é o instrumento que nos alerta da necessidade de outras posturas, de posturas mais harmônicas, mais adequadas? É a dor, é quando a dor nos visita. Porque se está tudo bem, se estamos rindo, né, achamos que não tem nada que... Em time que está ganhando não se mexe, então está tudo muito bem. Mas, nos equivocando sempre, porque somos imperfeitos, nós experimentamos as consequências dos nossos atos infelizes. E a dor vem para nos advertir. Não é castigo. Às vezes, determinados companheiros de jornada se aproximam de nós, atraímos por sintonia, porque o nosso ser imortal está consciente daquilo que precisamos melhorar, e Deus então permite que os espinhos, né, os alfinetes, venham para nos furar, nos despertar da ociosidade.
E aí então despertamos. Esta é a razão. Então toda dor, toda dificuldade, todo companheiro difícil, seja dentro do lar, por laço consanguíneo, no trabalho, na vizinhança, enfim, nos desperta alguns sentimentos de tolerância, de fraternidade, porque ele não é o meu inimigo. Ele é um instrumento que Deus oportunizou para a minha melhora, então eu devo bendizê-lo, devo agradecer a Deus por ele, porque ele prova aquilo que eu preciso conhecer em mim. E se eu opto conscientemente pela revolta, pela necessidade animal de exterminar o inimigo que tenho, como uma fera, exterminá-lo, se ele me desperta, a minha consciência grita de que algo em mim tem que mudar. Se eu me deixar arrastar por este instinto animal de sobrevivência, de exterminar, eliminar o meu oponente, né, aquilo que eu atribuo como inimigo, eu então estarei cedendo ao arrastamento da animalidade. Nestes momentos devemos refletir, né? Daí a razão, é a razão que nos desperta, e é esta razão que o espírito Lázaro quer que seja acatada. Não é aquela razão cega, não é a razão do subordinado cumprindo determinação do superior. Não é a razão da minha vontade, não é a razão de um capricho. É uma razão mais profunda, mais harmonizada com a proposta pedagógica do Cristo, enviado de Deus. Devemos nos fiar por esta razão, por este exemplo, pela moral cristã, que está à nossa disposição em todo canto. Então, a obediência é o consentimento da razão, não é a negação. E a resignação é o consentimento do coração. Então, diante das dificuldades, diante das dores, é preciso que o meu coração, que excede dos meus sentimentos, não dê sentido à revolta, não dê sentido à maledicência, ao ódio, né? Porque se me deixar arrastar por estes sentimentos, aquela situação difícil que me visita, ela não terá um desfecho favorável. Disso eu não terei aprendido aquilo que a vida quer de mim, que a presente encarnação espera de mim e que Deus, acima de tudo, espera de mim enquanto sua criatura. Ele confiou em mim a atual existência, me deu os recursos necessários, a quantidade de fluido, de força para vencer tudo. Então, se eu me rebelo, se eu questiono, se eu maldigo aquela experiência, eu estarei perdendo aquela oportunidade da dor, agravo a dor e estarei comprometendo aquela experiência, exaurindo as forças e contribuindo para o pior desfecho possível. Ao passo que, se mantiver através da resignação, não é o comportamento submisso, passivo. Deus está me chamando para a luta. A vida me chama para a luta, para superar. É para isto que estou aqui. E quando eu não se encontra as condições de superação, devo confiar. A solução virá ao seu tempo. E se não for aquela solução que me agrada, porque Deus tem uma proposta maior, devo confiar e agradecer a Deus sobretudo, porque Ele sabe todas as coisas a nosso respeito, quer queiramos, quer não. E os guias da humanidade em marcha, quando percebem que estamos relutando, estamos resistentes, rebeldes, revoltas, maledicência, distribuo à minha volta um clima de não fraternidade, belicoso, de briga. Então, entidades que se afinizam com estes sentimentos vêm à minha frente, ao meu grupo,
potencializando esses sentimentos pesados, de desamor, de ódio, de vingança, tornando tudo mais difícil, tudo mais pesado. Está sempre a nossa escolha e devemos sempre nos fiar pela razão, né? Mas em adquirindo uma postura ativa, por isso que são virtudes companheiras, doces, porque diante dessas situações, se mantivermos o pensamento harmonizado, confiante, a fé, religiosidade, independente de qualquer religião formal, mas confiando sobretudo na justiça de Deus, pedindo ânimo, pedindo força por nós, por nossos amigos, familiares, por nossos inimigos, nós estaremos melhorando o panorama mental daqueles, melhorando também a nossa relação com eles. Nem sempre a solução é aquela que nós achamos favorável, né? Mas não há acontecimentos injustos, é sempre para nos preparar para algo que virá a seguir. E a depender da postura que tomemos, esse algo a vir futuramente será melhor ou será pior, a depender do nosso equilíbrio, da nossa postura. No livro A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 20, chamado de invasão microbiana, pergunta-se se as doenças infecciosas têm origem espiritual. E André Luiz responde claramente: tirando as doenças cuja causa é a falta da higiene comum, todas as outras doenças infecciosas têm origem na mente desarmonizada e desequilibrada, que dá oportunidade ao crescimento do ódio, da depressão criada em nós por nós mesmos diante desses processos da vida. Então, abre-se naqueles campos que dizem respeito ao nosso trabalho, às nossas experiências terrestres, abre um campo favorável à invasão microbiana, bactérias e vírus, por exemplo, né? Então, a depender dessas áreas, dá-se mais particularmente essas infecções, porque nós abrimos campo na nossa mente, na mente desequilibrada, pelo modelo de vida que nós vivemos, muito relacionada ao gênero de provas e expiações, nas relações difíceis, naquele sentimento de revolta, de rancor, de desamor, que vai se instalando nas nossas relações, sejam dentro do lar, primeira célula máter da sociedade, depois na vida social, no trabalho, enfim. Então, devemos sempre vigiar os nossos pensamentos e orarmos para que tenhamos sempre a melhor intuição, buscando a compreensão pelo estudo de nossa parte, vencendo a preguiça, todas as resistências, e nos firmando através do devotamento, do trabalho desinteressado e devotado ao bem, a nosso favor e em favor de todos à nossa volta. Essa postura diante desses quadros de doença, em que percebemos a presença e o assédio dessas entidades mais trevosas que se afinizam conosco, nós devemos sempre concentrar esforços para manter o pensamento em Deus. E pensando em Deus, lembremos sempre da figura do Mestre Jesus. Quem foi Jesus, mestre e modelo da humanidade? Tudo venceu, superou o abandono, o escárnio dos homens de sua época, os açoites, as injúrias morais, tudo superou. E ele não precisava ser provado, testado como nós imperfeitos necessitamos das provas deste mundo. Ele veio por amor a nós. Devemos pensar nisso. E tudo superou. Ele venceu o mundo.
pode ter sucumbido a um poder temporal de sua época, mas deixou o seu exemplo, o seu legado moral, para que nós, imperfeitos, espíritos endividados, nos fiássemos pela razão da sua moral. É esta a razão. O frouxo não pode ser resignado, porque o frouxo sempre foge à luta. O covarde sempre desiste da batalha. Então, isso não cabe para nós que temos esta consciência e que possamos levar a todos quanto possamos esta verdade da necessidade, da coragem, da resignação, da obediência aos desígnios de Deus para conosco. Então devemos confiar de que aquilo não é imerecido, porque se não encontramos uma causa nesta encarnação, certamente é decorrente e consequência de uma outra encarnação. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. O orgulhoso sempre imagina que ele merece e é mais do que de fato tem ou seja. O orgulhoso, diferente da humildade, né, é sempre alguém que pensa assim. Então, tudo para o orgulhoso, aquilo que não vai de encontro à sua vontade, ao seu capricho, à sua vaidade, tudo que não vai de encontro a isso é uma ofensa de morte. Ele se rebela contra as mais simples comparações entre alguém do seu status social com outra pessoa que não seja. Ele jamais acha merecido um tratamento que uma pessoa mais humilde, mais simplória, recebe, porque ele é o tal, ele detém muitos títulos, muita riqueza, a soberba. Então esse jamais poderá ser obediente aos desígnios de Deus, porque Deus não privilegia a nenhum dos seus filhos, dá a todos a mesma qualidade. E tudo que nos chega é consequência dos nossos atos. Mas o orgulhoso, ele não admite que aquilo que faz chegar ao pobre, ele também está suscetível. Então ele jamais poderá ser obediente e nem resignado. E o egoísta, no afã de que tudo é para ele, no pensamento egocêntrico, o centro do universo é ele. Ele jamais poderá ser obediente e resignado, porque ele se acha acima de todos e merecedor de todas as glórias. Muitas vezes sem ter enfrentado a luta, sem merecer as vitórias. Mas ele acha que ele é o merecedor. Então o orgulhoso e o egoísta, ele não pode ser resignado e nem obediente, porque a justiça de Deus é para todos. Deus não escolhe, não elege os seus preferidos, né? A justiça de Deus é para todos. Quer queiramos, quer entendamos e nos esforçamos para bem cumpri-la, ou não, as consequências chegam. Então Jesus veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, clarear, florescer no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então esta é a passagem de obediência e resignação, que foi o tema do nosso evangelho de hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento em gratidão a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de reflexão, por este pão da alma. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, em nome de Jesus, queremos te agradecer mais esta oportunidade, Pai, de trabalho, de esforço da mente em bem compreender os desígnios teus a nosso respeito. Agradecemos a assistência dos anjos de luz, trabalhadores da saúde na magnetização da água, o socorro espiritual que buscamos, que alcançamos quando perseveramos no bem a despeito das nossas dores e dificuldades. Por isso também te pedimos, Pai, entendimento. Te pedimos que o nosso coração e a nossa mente seja tocado e que a mesma assistência que agora nos chega
alcance aqueles a quem o nosso pensamento vai nesta hora. Familiares, amigos, encarnados, desencarnados, inimigos, aqueles que se acham nossos inimigos, também sejam atendidos por esta mesma luz que nos abençoa nesta hora. Dá-nos, Pai, a oportunidade do trabalho, que possamos estar sempre contentes, felizes, alegres, animados para a Tua obra, em nome de Jesus. Fica conosco hoje e sempre, nesta semana, em todos os momentos, Pai. Fica conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à nossa água. E foi este o nosso culto a Jesus no lar. Esperançosos de que no próximo encontro possamos estar reunidos, sempre com este mesmo sentimento de alegria e de devotamento ao bem. Uma excelente noite a todos, que Deus possa estar conosco e Jesus sempre no nosso coração, ditando as nossas ações, possamos nos mirar em seus exemplos. Graças a Deus.